Olá pessoal, sou o professor William. Nós vamos falar nesse vídeo sobre polinômios, mais especificamente sobre operações com polinômios. E neste vídeo aqui eu vou tratar de três operações: adição, subtração e multiplicação. A divisão eu não vou tratar nesse vídeo. Daqui uma semana eu estou postando, por volta do dia 14, de julho, eu estou postando um vídeo só sobre divisão, que é um pouco mais delicada, que envolve um método que foi feito lá no passado. Então você vai ter dois métodos diferentes para poder resolver. Então a gente vai falar isso no próximo vídeo. Nesse daqui nós vamos tratar dessas três condições aqui: adição, subtração e multiplicação. Adição e subtração de polinômios. Regra básica: só opera adição ou subtração considerando as bases e expoentes iguais. Eu só posso somar e subtrair potências que têm a mesma base e o mesmo expoente. Ok? Se eu falo x à quinta mais 2x à quinta, então eu tenho 3x à quinta. Eu posso somar. Se eu falo x à quinta mais 2x à quarta, eu não posso fazer essa soma. As potências são diferentes. É como se eu falasse de laranja e pera. Eu não posso ajuntar laranja e pera. Eu só posso ajuntar ou subtrair os iguais. E a gente vai ver aqui na sequência. Eu tenho esse exemplo 1. Tenho dois polinômios, o polinômio A e o polinômio B. E eu quero fazer A mais B. Então eu vou fazer o cálculo de A mais B e eu vou chegar a essa conclusão. Vamos ver por quê. Eu peguei o x à quarta mais o 2x à quarta. São iguais, então eu posso somar. Então eu tenho 1x à quarta mais 2x à quarta, eu tenho 3x à quarta. Eu peguei 3x à terceira menos x à terceira. 3 menos 1. Então eu vou ter mais 2x à terceira. E o terceiro elemento aqui, veja que no polinômio A acabaram os termos, e veja que no polinômio B ainda sobrou um termo. Se eu pego alguma coisa e não somo com nada, dá a própria coisa. Portanto, a minha resposta é o próprio x. E aí eu tenho a soma, uma coisa simples de fazer, desde que se respeite potências iguais. No exemplo 2, eu tenho dois polinômios também. X à quinta menos 3x à terceira mais 5x. E o polinômio B que está aí para vocês verem. O que eu quero fazer com isso? Eu quero novamente somar os dois polinômios. Então o que eu vou obter? Vou obter como resultado esse polinômio aí. Vamos ver por quê. Eu peguei x à quinta, 1x à quinta e tirei 2x à quinta. Eu tenho 1 e tirei 2. Portanto, a minha resposta é 1 negativo. Depois eu continuo, eu estou devendo 3x à terceira e estou devendo 4x à terceira. Então, portanto, eu estou devendo 7x à terceira. Observe que no primeiro polinômio, no A, não existe x ao quadrado, só existe no segundo polinômio. Portanto, ele vai sozinho para o resultado, porque eu não vou somá-lo com ninguém. E para concluir, eu tenho 5x, eu tiro 3x, eu vou obter então 2x. E está somado mais esse polinômio. Nós vamos fazer um pouco mais complexo, porque nós vamos envolver subtração. Olha o exemplo, eu tenho um polinômio A e eu tenho um polinômio B. Eu peguei o mesmo do exercício anterior, só que agora, em vez de somar, eu vou subtrair um do outro. Então perceba o seguinte, o que vai acontecer? Eu estou colocando o primeiro dentro do parênteses, menos o segundo dentro do parênteses. Então perceba que eu vou ter que fazer um jogo de sinal com esse negativo em vermelho que está indicando aí, porque ele está subtraindo todo mundo do segundo membro. Ou seja, você vai simplesmente trocar o sinal de todo mundo no segundo membro. Então olha o que eu tenho aqui, ó.
eu vou trocar o sinal. Eu tenho x à quinta, menos 3x à terceira, mais 5x. Agora, vá observando essa situação. Isso que está acima do traço é todo o segundo polinômio. E veja que os sinais eu troquei de todos. Por quê? Porque tem aquele sinal de menos do lado de fora. Então eu vou fazer aquela jogada, menos com menos virou mais, menos com menos virou mais, menos com mais virou menos, menos com menos virou mais. Então eu tenho uma outra situação. Lembre-se que quando eu vou subtrair um binômio, trinômio, ou seja lá quantos termos tiver, eu não posso subtrair só o primeiro, eu tenho que subtrair todo mundo, porque todo mundo pertence àquela expressão. Aqui eu peguei o resultado anterior que nós acabamos de achar e só deixei ele em ordem. Eu pus x à quinta mais 2x à quinta. Eu pus as potências iguais uma perto da outra, até para facilitar a minha soma. Então observe você, o meu resultado final é esse daqui. Vamos ver por quê? Porque eu peguei x à quinta mais 2x à quinta e me deu 3x à quinta. 1 mais 2, 3. Eu peguei menos 3x ao cubo com mais 4x ao cubo. Eu devo 3 e tenho 4. Portanto, só me sobra 1 positivo. Se sobra, é positivo. Olha o menos 4x ao quadrado. Ele está sozinho. Eu não tenho com quem somá-lo, porque não tem outro x ao quadrado. Então, o meu resultado, eu peço que me desculpe, que aqui no resultado final eu coloquei mais 4x a segunda. Não é, é menos 4x a segunda. Então esse mais do resultado final não é mais, é menos. Um erro de digitação. E por fim, eu vou pegar o 5x mais o 3x. Eu tenho 5 e tenho 3. Portanto, eu tenho 8x. Multiplicação de polinômios, parte 1. Multiplicação de potências de mesma base. Vocês já sabem, nós conservamos a base e somamos os expoentes. Conserva-se a base, soma-se os expoentes. Essa é a regra da potenciação quando você vai fazer uma multiplicação de potências de mesma base. Já é diferente na multiplicação. Na soma, eu só posso somar potências iguais. Na multiplicação, não. Na multiplicação, eu tenho que considerar apenas a base. Eu conservo a base e somo os expoentes. Olha o que está acontecendo aí, ó. Olha o meu resultado. 6, porque é 3 vezes 2. Vezes x, conserva a base e soma os expoentes. 4 mais 2. Portanto, o meu resultado final será 6x elevado a 6, que é 4 mais 2. Olha o segundo exemplo. Menos 2x ao cubo vezes x a menos 1. O que eu queria falar para vocês de importante, quando você for fazer esse tipo de operação, multiplique os coeficientes primeiro. Quem é o coeficiente aqui? É o menos 2. E do outro lado é 1. Multiplique eles primeiro, para depois fazer a potência. Portanto, eu vou ter que menos 2 vezes 1 dá menos 2. Agora eu vou só para a potência. X elevado a 3 mais menos 1. Eu estou somando os expoentes. Eu vou ficar com menos 2x elevado a 2, porque vai ficar 3 menos 1. Portanto, eu fico com esse resultado. Olha uma outra situação. Agora, preste atenção que eu estou envolvendo uma incógnita a mais. Veja bem, primeiro eu vou multiplicar os coeficientes. 3 vezes 2, 6. Agora eu vou colocar x elevado a 4 mais 2. Eu estou conservando a base e somando os expoentes, potências de bases iguais, vezes y, que não tem com quem somar. Qual vai ser meu resultado final? 6x a 6 vezes y. Olha o meu exemplo 4. Agora eu tenho x e y dos dois lados. Primeiro eu vou somar os coeficientes. 2 vezes 2, 4. Agora eu vou operar com o x. Conservo a base e somo os expoentes. Só que tem mais uma incógnita, que é o y.
Eu vou conservar a base e somar os expoentes. 2 mais 1. Vocês sabem que toda vez que um número ou uma letra não tem expoente nenhum, o seu expoente é 1. E agora eu vou concluir, que é 4, x a 6, que é 4 mais 2, y, 2 mais 1, 3. Esse é o meu resultado final. Isso que eu acabei de passar para vocês são ferramentas que vão aparecer no meio das operações de polinômio. E se você tiver a ferramenta, se você sabe trabalhar com a ferramenta, fica muito mais fácil fazer a operação. Multiplicação de polinômios, parte 2. Vamos colocar em prática e desenvolver a multiplicação de polinômios. Olha a situação. Efetue a multiplicação de um polinômio por outro polinômio. Eu vou pegar o primeiro polinômio, colocar dentro do parênteses, vezes o segundo polinômio. E vou aplicar aquilo que vocês conhecem, que é a distributiva. Então veja bem, x ao quadrado vezes x, eu vou ter x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 1, eu vou ter menos x ao quadrado. Perceba que o x ao quadrado eu já distribuí com os dois elementos do outro lado. Então eu vou abandonar o x ao quadrado e vou para o próximo elemento, que é x. E vou fazer x vezes x mais x ao quadrado. Só que eu tenho mais um. X vezes menos 1, menos x. Acabou o x. Agora eu vou para o último, que é o 2. 2 vezes x mais 2x. 2 vezes menos 2, menos 2. E vamos para a conclusão final. Observe que eu tenho dois números simétricos opostos, o menos x ao quadrado e o mais x ao quadrado. O que eu vou fazer? Cortá-los. Não tem necessidade, porque quando eu pegar um número e subtrair dele mesmo, eu vou obter zero. Então não preciso operar com esses dois. E fico com a resposta x ao cubo mais x menos 2. Por que mais x? Porque é menos x mais 2x. Eu devo um x e tenho 2x. Portanto, me sobra 1x. E essa é a resposta final. Isso que eu tinha para passar para vocês. É muito simples, operações de polinômio, quando se trata de adição, subtração e multiplicação. Quero lembrá-los que dentro de alguns dias eu estou postando um só para falar da divisão. Se vocês tiverem dúvidas, deixe nos comentários que retornarei. Inscreva-se neste canal e deixe seu like. Fique agora com uma sequência de questões como atividades de estudos. Obrigado e bom trabalho. Sucesso nos estudos e na vida.